Olá, minha ovelhinha querida, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. É com imenso prazer e alegria que eu chego até você por meio dessa gravação, desse vídeo, dessa manifestação da palavra de Deus. Palavra essa que cura, liberta e salva. E se você deseja a cura, a libertação e a salvação, vem comigo. Eu quero ser o teu pastor, eu quero te ajudar na oração, na orientação. Estou bem certo que do alto virá o nosso socorro. O seu socorro, o nosso socorro não virá de homens semelhantes a nós, mortais. Ajuda pode ser que sim, mas o socorro verdadeiro somente vem daquele que criou os céus e a terra. Ovelhinha querida, hoje eu quero te trazer uma palavra da qual tenho certeza que vai falar com você, porque antes de chegar até você, chegou até a mim, Deus me revelou. E Deus me disse, prega isso, e antes de você pregar isso às tuas ovelhas, prega para ti mesmo. E há momentos, é verdade, em que as pregações da qual nós pastores fazemos, antes de chegar até você, chega a nós, antes de servir a você, serve a nós. E é difícil porque um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, ele precisa estar pautado naquilo que é o ensinamento da palavra de Deus, para que ele consiga passar isso com o Espírito às suas ovelhinhas. E eu, minha ovelhinha querida, eu quero te dizer que eu tenho me esforçado muito, para ouvir a voz de Deus e fazer com que a voz de Deus ela chegue na sua vida de maneira transparente, com uma sintonia perfeita da qual você seja capaz não só de entender, de praticá-la, de viver em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer em Números, e no capítulo 13, diz assim, olha só, capítulo 13, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. A Bíblia conta, ovelhinha querida, como você bem sabe essa história, uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, quando o povo sai do Egito, quando o povo tem o êxito de sair do Egito, diz a história que eles vão peregrinando pelo deserto. E nesse deserto Deus tem provado e mostrado o quanto é generoso e zeloso por a vida de cada um daqueles. Deus durante o dia faz com que uma nuvem os guarde do sol causticante. Diga-se de passagem que o calor do deserto nos dias atuais, e não diferente da época de Moisés, era de 55 graus na sombra. Para você ter ideia, que todo o tempo em que Moisés e todo o povo andou pelo deserto, Deus fez com que a sandália dos pés deles não viesse a se desgastar. Durante a noite, quem não sabe, o deserto é -0. Durante o dia, um calor causticante, à noite, -0. E a história conta que à noite Deus trazia uma labareda de fogo para aquecer o povo daquele frio que fazia na madrugada. Deus sempre se mostrou amoroso e generoso. E a Bíblia conta que quando eles vão à porta da terra prometida, eles trazem o fruto, na verdade um homem de cada tribo, 12 espias. E quando eles trazem o fruto, eles apresentam a Moisés e toda a congregação, a milhões de pessoas que esperavam, que estavam na expectativa de saber se realmente a terra era tudo aquilo que Deus havia dito a eles. Esses 10 homens de 12, eles confessam a seguinte palavra: Moisés, a terra que o Senhor nos prometeu, realmente ela mana leite e mel. Porém, dentro da terra existem homens mais poderosos do que nós. Como se Deus tivesse prometido algo que jamais Ele mesmo poderia cumprir. Ovelhinha querida, o que eu quero que você entenda, que Deus ele não brinca com sentimentos e emoções de ninguém. Como eu disse e volto a te dizer, e serei muito enfadonho, cansativo, até que isso entre no seu coração.
Deus sempre foi e será o maior interessado em pleitear as suas causas. Nem você tem tanto interesse em querer sarar as suas dores quanto o próprio Deus. Prova é que antes de nós virmos a este mundo ou estarmos no ventre materno, a Bíblia fala que em João, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você tem dúvida que ele sempre foi e será o maior interessado? Só por isso é o suficiente. Mas o povo, os 10 espias, contaminaram grande maioria dizendo: Moisés, não podemos entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Como se as forças do Senhor estivessem limitadas. Como se Deus tivesse colocado eles numa situação a qual eles seriam envergonhados. E eu vou te dizer, ovelhinha, Deus nunca vai colocar eu e você em situações para que nós venhamos a ser envergonhados. O que eu quero que você entenda e que você saiba interpretar: Deus nunca vai isentar você da guerra. Deus nunca vai isentar você da luta. É só você olhar na história bíblica e você vai ver que todos os homens conquistaram. Aqueles que ficaram aos pés de Deus, do Senhor Jesus, eles conquistaram. Mas nenhum deles foram isentos de viver a sua própria luta. E Deus me revela nessa hora algumas pessoas que me assistem e que você vinha pensando, achando, murmurando que Deus havia lhe abandonado no meio do caminho e nesse deserto, quando na verdade não, é no deserto que Ele está fazendo você amadurecer. É nessa luta que você está vivendo que Ele está mostrando a você mesmo o quanto que você é forte, ao ponto de você nem imaginar que era tão forte quanto você tem visto. Porque se você, ovelhinha, olhar para trás, você vai ver quantas lutas você já suportou, quantas batalhas você enfrentou, quantas vergonhas você converteu em dupla honra, quantas humilhações você prevaleceu. Nada até agora foi capaz de destruir você. E não porque você é autossuficiente ou imune, mas porque o Senhor tem te feito forte. A Bíblia fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Você consegue dizer isso para mim agora? Diz aí, toca no like, escreve agora assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Foi o que esses homens deixaram de confessar, foi o que eles deixaram de acreditar. Era só usar a inteligência. Há momentos na vida, ovelhinha, que nós não precisamos nem usar a fé, é só usar a inteligência. Era só os 10 espias imaginar: poxa, será que Deus iria tirar a gente do Egito? Será que Deus nos daria carne no deserto? Será que Deus iria durante o dia fazer uma nuvem com que nos guardasse do calor causticante do sol do deserto? Será que esse Deus que fez com que fogo viesse na madrugada para nos aquecer do frio do deserto? Será que esse Deus que fez água escorrer da rocha nos trouxe aqui para morrermos na mão desses homens? Era só usar a inteligência. E há momentos, ovelhinha querida, que você deve fazer uso da sua fé e da sua inteligência, porque nenhuma ovelhinha da qual eu estou pregando aqui é menos inteligente do que eu. Pelo contrário, eu estou falando aqui com pessoas que, graças ao bom Deus e pelo privilégio, têm formação acadêmica, são pessoas instruídas, são pessoas da sociedade, e outras também que não sabem nem escrever o seu próprio nome, assinam com dedão, e nem por isso você é menos no mundo espiritual do que aquela que tem uma formação acadêmica. O que eu quero te dizer, ovelhinha, é que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade diante dos olhos de Deus. E o que faz a diferença de uns para outros é o que a Bíblia fala: o meu justo viverá pela fé. E outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A diferença está aí. Mas para os olhos de Deus, todos nós somos seres dotados de uma inteligência e dotados de fé. Alguns fazem uso disso, outros não fazem uso disso. A Bíblia fala que os 10 espias, eles voltaram confessando: não podemos entrar na terra. Não vamos entrar, não tem como entrar. A Bíblia fala, eu não vou ler para que não fique grande, aliás, está escrito aqui, já achei e vou ler. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, Caleb, e disse: reia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com quem tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Meu Deus. Ovelhinha querida, eu não vou me estender muito, mas a Bíblia fala que
Deus disse para que Moisés levantasse um censo, e todos os homens de 18 anos para cima andariam em círculo no deserto, mas não entrariam dentro da terra que manava leite e que manava mel. Sabe por quê? Porque esses homens murmuravam. Murmuravam. Traz um copo de água para mim, ô Tassiane, por favor. Esses homens murmuravam ao ponto de dizer que era melhor eles terem ficado no Egito, onde eles tinham cebola para comer. Eram homens mal-humorados. Ovelhinha querida, a mudança, eu sempre prego isso, enquanto vida Deus me der para pregar a você, enquanto ovelhinha você for do meu rebanho, você sempre vai ouvir isso da minha boca. A vida começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Os homens ainda estavam com um pensamento de escravos. Eles ainda eram escravos não de aparência física, mas eram escravos de aparência emocional, porque eles murmuravam. E eu posso lhe afirmar e lhe dizer que se tem uma coisa que Deus, ovelhinha, não tolera, é pessoas que murmuram. Você já lidou com um murmurador? Você convive com alguém da tua casa, do seu trabalho? Você tem um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho? Você tem alguém que murmura? Como que é você conviver com uma pessoa que constantemente nada para ela está bem? A roupa não está bem, o cabelo não está bem? Como que é você viver, mulher, com um homem que só vive à base de crítica sobre você? Como que é, homem, você viver com uma mulher que só critica você? Como que é, filho, você viver com um pai ou com uma mãe que só critica você? Como é, pai, você viver com filhos que só criticam as atitudes que você tem, que não há reconhecimento em nada do que você faz? Assim também é Deus. Deus, ele se inflama de raiva, de ira, quando nós murmuramos. Obrigado, pastora. Deus abençoe. Quando nós murmuramos, essa que é a verdade. Não murmura não, ovelhinha. A murmuração é a prova que você está desfazendo o poder de Deus. Quando você murmura, quando eu murmuro, porque eu já murmurei, não vou falar que não, já murmurei, e te digo que eu sou tão insignificante, que tenho uma natureza adâmica, que a velha criatura, se não estiver cada dia morta, eu murmuro daqui a 2 minutos. Não vai precisar muito tempo para eu murmurar, porque a murmuração é um caso de você se autopoliciar. Se policie nos seus pensamentos, se policie com as pessoas que cercam você, porque elas farão você murmurar da vida que você tem, da luta que você está passando. Tome cuidado com o seu coração, porque a Bíblia fala que o coração é altamente corrupto e enganoso. Ovelhinha querida, esteja você passando o que estiver, não murmura. A Bíblia vai dizer que na cruz um ladrão foi colocado à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões disse ao Senhor Jesus de maneira murmuradora: se tu és o Filho de Cristo, de Deus, por que não salva a ti mesmo? E por que não salva a gente também? Olha isso, murmuração. E a Bíblia fala que do outro lado, Dimas, ele diz: não fala isso. Esse homem nada fez para que estivesse aqui, nós fizemos. A Bíblia fala que Dimas olha para Jesus e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, puxa vida, aleluia, aleluia, quando entrares no teu reino, Senhor, lembra de mim. Glórias. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, olhando para o homem, disse: ainda hoje comigo no paraíso você vai estar. Ele foi perdoado. Sabe por quê, ovelhinha? Porque ele não murmurou. Deus, ele se aquebranta diante de uma pessoa que só tem a dar a ele o devido valor. Deus se aquebranta diante de um homem, diante de uma mulher que confessa as suas fraquezas, as suas debilidades. Deus se aquebranta diante de alguém que confessa: Senhor, me dá força para que eu não venha murmurar, me dá força para que eu não venha duvidar do teu poder, do teu projeto, do teu plano em minha vida. Deus se aquebranta diante de pessoas assim. Então, ovelhinha, eu sei que tem você passado por muitas lutas no casamento, na vida sentimental. Eu sei que você tem passado muitas dificuldades econômicas. Eu sei o quanto que de repente você tem procurado ali ser dizimista. Se não é, se torne um dizimista. E se você quiser, seja desse ministério. Eu sei a luta que você tem sido para ser ofertante.
Eu sei o quanto que você se aplicou em amor em se batizar nas águas. Eu sei o quanto que você tem procurado, dentro das suas possibilidades, congregar, ir à igreja, feito o esforço para assistir essa live aqui comigo. Eu sei. Mas o diabo quer que em tudo o que você esteja fazendo, ele quer que você murmure. Por isso, ovelhinha, eu estou aqui na boca de Deus para te dizer: não murmure, não murmure, não murmure. Ainda que aquele pensamento venha, repreenda aquele pensamento e fale: eu não vou murmurar. Porque Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 34, Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Contemplai o Senhor e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Josué e Calebe foram iluminados. Josué e Calebe não foram envergonhados. Tomaram posse da terra que era impossível. Ovelhinha, eu quero liberar que você vai tomar posse dessa terra. Recebe aí, recebe, se você crer, recebe aí. Você vai tomar posse dessa terra, ovelhinha, terra que mana leite e mel. Você vai tomar posse dessa terra abençoada. Essa terra é sua. Deus mostrou para você essa terra, ela vai ser sua. O casamento é seu, o marido é seu, o filho é teu, a vida financeira é sua. Deus vai lhe honrar. Simplesmente não murmure, não reclame. Amém, ovelhinha? Não murmure. Escreve aí, ovelhinha. Escreve. Quem escrever vai ser abençoado. Escreve: eu não vou murmurar. Vou te falar, ovelhinha, quando você escrever eu não vou murmurar, o diabo vai tremer. Quando você escrever eu não vou murmurar, Satanás vai cair de joelhos. Porque o que o diabo espera é que você murmure. Escreva e Deus vai estar te honrando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer. Embora, meu Deus, as nossas lutas permaneçam, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor tem nos ajudado, nos dando força, sabedoria. O Senhor tem nos ajudado dando saúde. O Senhor tem nos ajudado dando todo equilíbrio emocional para continuarmos romper. E sabemos que tudo que o diabo quer é que venhamos a murmurar, e não vamos murmurar, porque o Senhor está no controle de tudo. E não há por que nós murmurarmos, meu Deus, estando o Senhor em nosso barco. E ainda que os céus hoje se cerrassem em favor de nós, teríamos motivos ainda para te agradecer por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Só nos dá força, meu Pai. Nos dá força para não murmurarmos. Nos dá força, meu Deus, para não termos pensamentos negativos. Nos dá força, meu Deus, para não confessarmos algum tipo de derrota. Nos dá força, meu Pai, para que possamos acreditar que o melhor do Senhor ainda há de acontecer em nossa vida. Ovelhinha querida, se você crê, diga glória a Deus. Levante a sua mão direita e diga: eu darei o meu testemunho em o nome do Senhor Jesus. Escreva aí, ovelhinha querida: eu não vou murmurar. Deus te abençoe.